Olá, gente, tudo bem? Voltei aqui no canal. Então, aqui o canal está começando de novo essa semana. Espero que todos estejam bem. E hoje vai ser um vídeo resposta aqui no Terra Oculta, né? Procurando sempre responder o máximo possível de perguntas que as pessoas nos mandam aqui no canal, né? Então, vamos lá, gente. Então, temos aqui a primeira pergunta do Guilherme Rocha, né? Muitas perguntas, às vezes elas demoram para serem respondidas devido à quantidade e realmente o tempo que nós temos aqui no canal, né? Infelizmente, como eu já disse aqui no canal, eu tenho outros tipos de projetos e afazeres e coisas do dia a dia, né? Eu escrevo 2, 3 livros em paralelo, tenho trabalho na área de informática, suporte também, né? Sistemas, redes. Quer dizer, tudo um conjunto de coisas. E aqui no canal a gente procura atender o máximo que for possível, né? E como eu sempre digo, né, aqui no canal, muitas coisas que ficarem assim, sem serem respondidas, né? Nós procuramos ir atrás e investigar também, né? Porque isso é um projeto interativo do Terra Oculta, né? É um projeto onde as pessoas deixam suas experiências também, não só perguntas, né? Que vão enriquecer o que? O projeto, o canal Terra Oculta, o projeto Terra Oculta, não é só um canal, é um projeto. Aliás, que eu vou abrir agora outras frentes do projeto, né? Como fóruns de discussão, vou procurar fazer um hangouts aqui dentro do canal e trazer pessoas para darem suas opiniões, mostrarem suas experiências, né? Sobre vários assuntos e vários temas, né? Enfim, eu estou aqui com a primeira pergunta do Guilherme Rocha, né? E ele pergunta assim: há quanto tempo o planeta se tornou uma prisão? Bom, para quem pegou o bonde andando, né? Como já havia comentado aqui no canal, infelizmente a Terra é um planeta prisão, né? Se nós pegarmos a lógica do sistema, como as coisas funcionam, realmente, primeiramente, é uma prisão para a mente das pessoas, né? É uma prisão que não precisa de 3 paredes e uma grade, porque a prisão é mental, né? Muitas vezes nós vemos as pessoas por aí, né, lutando para sobreviver nesse sistema injusto, né, que faz com que as pessoas realmente se bloqueiem em todos os sentidos e não tenham nem tempo para parar para pensar, né? Às vezes a jornada de trabalho é longa, o dia é longo e as pessoas não conseguem nem parar e pensar na própria vida, né? E como elas conduzem a vida, ou como o sistema as conduz, né? E como fazer para sair desse sistema. É uma das coisas mais complicadas e difíceis. O que torna aquela questão do livre-arbítrio uma questão muito complexa, né? Porque falar que nós temos escolha em tudo não é uma verdade. O sistema está aí para nos oprimir a cada vez mais e a cada vez mais fazendo-nos pensarmos menos a respeito do assunto, né? Então, o Guilherme ele pergunta: há quanto tempo o planeta se tornou uma prisão? Mas aí muitas pessoas perguntam: mas prisão o quê? Uma prisão física? Uma prisão só mental? É uma prisão em todos os sentidos, né? Uma prisão para a alma. Na verdade não é só uma prisão, seria uma fazenda de almas, né? Como eu venho falando aqui no canal já há um tempo, né? O maior produto que o ser humano pode oferecer para os seus para as forças ocultas que controlam esse planeta não é só o trabalho escravo, o trabalho que é feito no dia a dia, braçal, trabalho intelectual, serviço, não é somente isso, produzir algo material, mas uma das maiores colheitas, uma das coisas mais valorosas que existe da alma é o pensamento. O pensamento é uma força criadora muito grande. O pensamento, realmente, ele pode mover montanhas. O pensamento, ele é energia, uma forma de energia ainda desconhecida pelo homem. E o pensamento, ele pode ser drenado e também cultivado. Através de quê? Através de uma série de sistemas implementados aí, sistemas hierárquicos, sistemas patriarcais, sistemas que nos bloqueiam, que nos fecham no dia a dia, para tudo que nos faz
realmente pensar e evoluir. E com esses sistemas implantados, a colheita é farta. Porque as pessoas nesse mundo, as pessoas vivem sempre o quê? Amedrontadas, ameaçadas, se sentindo acuadas, né? E isso produz uma grande força mental negativa. O medo gera essa força mental que é colhida, na grande maioria das vezes, por esses seres interdimensionais que nós não enxergamos, que se encontram em outras realidades, como eu sempre falo aqui no canal. Realidades essas que estão subdivididas em 18 grandes realidades, ou mundos espirituais, esféricos ao redor da Terra que se interagem. Ou seja, o nosso mundo físico sempre se interagiu com esses outros mundos, apesar de muitas pessoas acharem que isso é balela, é coisa para a história da carochinha. Muitas pessoas passam aqui no canal e falam assim, mas cadê a prova material disso, né? Cadê a prova material? É só blá blá blá, esse negócio de prisão, alienígena, seres interdimensionais, é só blá blá blá. Bom, quando se fala em provas materiais, a grande prova material que você pode encontrar é a nossa sociedade reestruturada, reengenharizada, do jeito que está aí. Muitas pessoas falam, mas isso é feito por quê? Por pessoas e não por seres ou outras coisas de outros mundos, né? Mas na verdade, a gente não pode deixar de esquecer que realmente o que movimenta o mundo é o pensamento. E o pensamento não é matéria. Você consegue pegar o pensamento? Não. Não é uma matéria conhecida, apesar de ele ter uma força criadora e pode aglomerar a matéria, formar coisas, objetos e dar até vida, animar coisas. O pensamento é uma das coisas mais fortes do universo. Porque na verdade a consciência é parte do Criador, né? É uma parte fracionada, fragmentada do Criador. Então quando aquele pergunta quanto tempo o planeta se tornou uma prisão? Bom, Guilherme, isso é uma coisa que é um mistério. Parece que há milhares de anos, porque houve grandes civilizações que precederam a nossa. Se nós observarmos achados arqueológicos que muitas vezes são colocados em porões de museus e não mostrados ao público, tidos como anômalos, você vai ver que a presença do homem moderno no mundo é muito mais antiga do que se imagina. Ou seja, não mais voltado aos 4 milhões de anos atrás, com o início dos primeiros hominídeos, que dizem que eram nossos ancestrais primatas, mas sim há mais de 60 milhões de anos a presença do homem moderno nesse planeta, né? Então é uma questão que quase não dá para se saber no mundo físico, porque isso é perdido aonde? É perdido na escuridão do tempo, no começo de tudo, né? Então é muito difícil há quanto tempo que esse planeta se tornou uma prisão. Mas o que se sabe hoje em dia com provas materiais é que essas 3 grandes civilizações passaram pela Terra e são subdivididas em milhares e milhares de anos, essas civilizações, né? A última grande guerra que foi travada no Sistema Solar, me parece que ocorreu há 3,5 milhões de anos atrás. Uma guerra maciça, de grandes proporções, onde os invasores, que eu chamo aqui no canal de domínio, explodiram o planeta há 3 milhões de anos e meio atrás, né? Aí muitas pessoas que caíram aqui de paraquedas no canal agora podem se perguntar, mas como ele sabe dessa explosão? Se você pegar estudos como o do Dr. Tom Van Flander, né, do Instituto de Astronomia ex-astrônomo do Instituto de Astronomia da Marinha Americana, né, que não se encontra entre nós mais, infelizmente, você verificará que ele justamente fala sobre essas explosões que ocorreram no Sistema Solar, que não tem muita explicação lógica, mas que são calculadas em computador com órbitas retrógradas dos planetas e que vocês vão observar que essas órbitas vão acabar dando o quê? Em órbitas regulares, onde, levando em considerações como fatores como entropia ou movimento angular, você vai ver que faltam alguns planetas do Sistema Solar. Na verdade, são 2 grandes planetas. E também em consideração as órbitas dos cometas e meteoros, né, e o cinturão de asteroides,
Se levarmos tudo isso em uma simulação de computador e fizermos um cálculo matemático ao contrário, reverso, verificaremos que todo esse material vai dar justamente na existência desses grandes planetas, que um que explodiu há 3,5 milhões de anos atrás e o outro explodiu há 65 milhões de anos atrás. Mas enfim, o domínio ou a prisão desse planeta remonta a eras muito distantes do passado, né? O que acredita-se que as últimas 3 grandes civilizações foram destruídas porque justamente descobriram que o planeta era uma prisão. E quando isso acontece, a simulação ou a reengenharia social e a civilização realmente, me parece que ela é terminada pelo sistema. Como a nossa ainda não acordou para tal dominação, né, e tal controle, sistema de controle, então eu acredito que a ideia do apocalipse não vai acontecer tão já, né? Ou nem aconteça tão logo, né? Mas justamente essa figura do apocalíptica, ou essa ideia apocalíptica cristã, judaica, foi criada justamente para drenar mais energia da cabeça das pessoas através do quê? Do medo. O mundo vai acabar amanhã. O mundo não vai acabar amanhã. Aliás, o mundo nunca acabou. O que acabou foram as civilizações que passaram aqui, né? Que aí você tem muitas mitologias e histórias por aí, que aliás a mitologia é um dos fatores que dura mais ao longo do tempo do que uma simples história contada de boca em boca com registros escritos e outros registros em si. Porque a mitologia ela é muito mais fácil de ser levada adiante de uma geração para outra do que realmente uma história concreta ou um registro escrito, que muitas vezes se perde no tempo. Principalmente foi escrito no papel e também em outros registros que geralmente feitos de um certo material que acabam se desintegrando com o tempo. Uma das coisas que dura mais hoje em dia é o quê? São os grandes são pedras, ou seja, isso nós encontramos nos grandes monumentos do passado, megalíticos, né? Mas enfim, é uma questão muito polêmica. Quando começou essa prisão, né? A prisão me parece que é passada de geração em geração, ou seja, de civilização em civilização, aliás, minto. E quem é o domínio? Ele pergunta aqui. O domínio, na verdade, é uma raça alienígena muito superior a nós em todas as questões, né? Mestres do tempo e da matéria, que vem de uma outra dimensão, que talvez se encontre na 5ª dimensão. E que adentraram o sistema solar há muito tempo atrás e que se comportam como uma sociedade baseada quase que numa inteligência artificial, são quase que nem máquinas operando em uma outra dimensão, de uma maneira tão complexa que as pessoas nem fazem ideia de como a coisa toda é movimentada hoje em dia, né? E aí ele pergunta, e onde fica a Federação Galáctica? Onde fica? Ela faz parte disso tudo? Bom, a Federação Galáctica, se existir, porque há muitos rumores que me parece que não existe, mas se existir, realmente a Federação Galáctica está tendo um problema muito sério com o domínio, porque o domínio é uma das civilizações mais antigas do universo. Existem duas grandes civilizações antigas, o Império Antigo e o Domínio. E na verdade são duas civilizações que estão sempre em conflito na galáxia, né? E conseguiram o quê? Uma tecnologia de controlar a viagem no tempo, controlar a criação de matéria e o salto interdimensional, né? Bom, enfim, dando continuidade aqui nas perguntas, né? Porque senão eu vou me estender muito nessa história do domínio, né? Então é isso aí, Guilherme. É uma coisa muito antiga, né, que se perde no passado. Aí a Jackson de Santana, né, ela, que eu comentei outro dia no canal também, sobre o momento que nós passamos dessa vida para outra, né? Para aqueles materialistas, né, que não acreditam em nada, existe a vida após a morte. Nós não viramos fumacinha quando nós morremos. Na verdade, a vida é muito mais complexa e muito mais assim, onde ela é muito mais mente nessas outras realidades do que aqui. Ou seja, a força criadora mental é muito mais poderosa, tem muito poder mais plástico sobre a matéria do que aqui, né?
E aqui ela pergunta, no momento que a gente morre, né? Aí muitas pessoas vão falar assim, mas como que se prova que há vida após a morte? Existe tanta prova por aí, ou seja, você tem o quê? Hoje em dia, pesquisas de ponta, se falar em tecnologia, não estou falando em média, é a respeito da transcomunicação. E você vê grupos de cientistas alemães, russos, pesquisando essa área, recebendo comunicações dessas outras dimensões, outras realidades, através de aparelhos tecnológicos, né? E, enfim, outras provas como materialização de espíritos, né? Materialização de entidades e até de alienígenas, né? Se bem que a comunidade ufológica odeia quando alguma pessoa que vem dessa área paranormal ou ocultista faz esse ponto de ligação entre a ufologia e o ocultismo, que tem tudo a ver, né? Porque, na verdade, como eu já falei aqui no canal várias vezes, alienígenas não são extraterrestres e extraterrestres não são alienígenas. Alienígenas vêm de outras dimensões, que, por sua vez, estão ligadas com as dimensões que nós nos encontramos após a morte do nosso corpo físico, para onde nós vamos. E os extraterrestres não. A teoria seria o quê? São entidades biológicas que viriam de outros sistemas solares, de outras estrelas, que conseguiriam viajar de uma estrela para outra, mas no nosso universo físico. Mas enfim, ela pergunta aqui a Jackson Santana, o que devemos fazer para fugir da prisão no momento da morte, né? Aí ela fala, você mencionou que devemos fugir do túnel de luz. Como sair do processo de reencarnação? Bom, isso é uma coisa muito difícil, porque sabemos que a reencarnação não é para evoluir as pessoas nesse planeta, infelizmente. Deveria ser. Mas como nós vivemos num sistema hierárquico, controlador, né? Vivemos numa prisão de almas, onde a todo instante nossas mentes estão sendo drenadas, sugadas de alguma maneira ou outra pelo sistema, através de forças indutoras externas, né? Ela pergunta como fugir do túnel de luz, desse processo reencarnatório, né? Que na verdade faz uma espécie de lobotomia na nossa memória toda vez que nós voltamos a nascer nesse planeta, né? Infelizmente, essa lobotomia ocorre de uma maneira até que automática, né? Mas existe processos que ocorrem após a morte que leva a criatura ou reencarnar ou escapar da reencarnação logo de imediato, né? Existem rumores no mundo espiritual e coisas que realmente até eu já vi do desdobramento do corpo físico junto à resistência, né? Para quem não conhece, caiu de paraquedas aqui, a resistência é uma organização que eu faço parte no mundo espiritual. E quase na maioria das vezes eu lembro o que eu faço durante o sono do corpo físico no mundo espiritual, né? E isso ao longo dos anos me trouxe um enriquecimento, né, de conhecimento, não só a respeito de coisas que ocorrem no mundo físico, mas por que elas ocorrem. E aí, muitas vezes as causas vêm de quê? Dessa outra realidade, desse outro mundo espiritual, né? Porque essa interação que ocorre entre esses dois mundos paralelos é muito forte, apesar das pessoas não desconfiarem que existe essa interação. Há uma troca de energias muito grande entre uma realidade e outra hoje em dia, né? E interessante que eu estava pensando justamente no outro dia nessa questão que ela colocou, como fugir desse processo todo. Muitas pessoas perguntaram, mas há uma possibilidade de nós não reencarnarmos mais? Ah, sim. Inclusive há pessoas que ficam centenas de anos sem encarnar, né? E aí muitas doutrinas religiosas e filosofia dizem que isso é prejudicial à criatura, porque ela tem que reencarnar logo de imediato para pagar seus débitos e angariar créditos, né? Nesse processo reencarnatório que muitas religiões, até o budismo, chamam de roda samsárica, a roda da reencarnação. A pessoa vem, sofre, passa por todo aquele processo, volta, vem, volta várias vezes. Ou seja, nesse loop infinito, esse ciclo infinito, né? Mas na verdade existe uma possibilidade, sim, não através só de boas práticas morais e éticas, ajudar ao próximo, que é muito importante, porque se nós não ajudarmos o próximo, nós estamos nos prejudicando assim mesmo, porque nós primeiramente vivemos numa sociedade, né? E segundo, que nós vivemos num planeta em comum, né? E se aqui nós nos ajudar nessa condição que nós estamos, e principalmente a condição que o planeta se encontra,
A situação nossa vai piorar muito, cada vez mais, muito mais do que nós imaginamos, né? Então, eu estava pensando justamente nessa questão outro dia. Eu falei, poxa, Rosada, até interessante, o homem ocidental, ele nunca está ou nunca esteve preparado para morrer ou desencarnar, né? O sistema que está aí, ele está sempre na zona de conforto, né? Os materialistas achando que não existe o nada após a morte, ou seja, você morreu, acabou, é o nada. Os espiritualistas tentando acumular crédito no banco da reencarnação, somente para aqueles que conhecem o processo de uma maneira ou outra, né? Mas, se pensarmos realmente, nenhum nem outro está preparado para enfrentar esse processo, que é o processo da desencarnação, que todos nós iremos passar e todos nós já passamos várias e várias, milhares de vezes, né? É um processo que até então, basicamente, antes do século XIX, era praticamente desconhecido das grandes massas no Ocidente. Através da vinda divina de certas doutrinas, como a teosofia, espiritismo e outras afim, o homem ocidental começou a entrar em contato um pouco maior com essa realidade, que todos nós um dia iremos passar, fatalmente, queiramos ou não. Tanto materialista como religioso, todos nós vamos terminar no mesmo caminho, né? E aí eu estava pensando, o homem ocidental não está preparado para morrer realmente. Aí muitas pessoas perguntam, e o oriental tá? Bom, se ele tá totalmente, eu também não sei com grande certeza dizer, mas o que eu digo, o que eu posso dizer nas minhas andanças, observações, que os orientais realmente estão mais ligados, né, a essa situação de que nós não somos só matéria. Nós viemos de um mundo espiritual que na grande maioria das vezes, na cabeça do homem ocidental se encontra o quê? No mistério, nas escuras, né? Mas na cabeça do oriental é uma realidade tão real, tão sólida como a existência do nosso Sol. E todo oriental sabe que vai cruzar essa linha um dia, né? E daí há uma preparação talvez maior no Oriente, justamente para essas realidades, né? Se bem que o sistema hoje em dia, com a globalização, tenta disseminar essa ideia que tudo isso é uma grande porcaria, né? Que o mundo espiritual não existe, que o materialismo é a grande realidade do homem, e que o homem não passa nada mais do que reações, o homem não é mais nada do que reações químicas. Coisa absurda, né? Porque quando a pessoa deixa o corpo físico, aquele corpo inerte pode ser até colocado em máquinas, mas fica num estado vegetativo, onde as células do corpo ficam totalmente disfuncionais, desorganizadas, não pertencem a um sistema mais, mas sim cada um, é como se quando a alma deixasse o corpo, cada célula entra numa espécie de rebelião, se amotina no sistema, ou seja, cada um por si, Deus por todos. Cada célula do nosso organismo começa a trabalhar de uma maneira sozinha. E aí o que? Há o colapso do sistema. Por quê? O que unificava o sistema é a consciência, a alma, e ela não se encontra mais lá. E aí o duplo saindo, o corpo espiritual saindo, que cada célula tem uma cópia espiritual, no mundo espiritual, né? Essa saída do corpo físico desorganiza totalmente o corpo físico, né? E aí o que ocorre? Ocorre a morte do corpo físico, porque justamente deixa de ser um sistema organizado, com objetivo comum, obedecendo um certo equilíbrio homeostático, né? Então, e aí, essa não preparação do homem ocidental para essa passagem, essa grande passagem, acredito que venha ocasionar um grande problema, né? E um dos maiores problemas é que mantém a criatura nesse sistema, o quê? De reciclagem, de reencarnação infindável, infinito, né? E aí me pergunto, mas há uma escapatória disso? Eu acredito que a grande chave do mistério está justamente no momento da passagem desse mundo para o outro. Porque eu já estive observando essa passagem, no momento da passagem, a criatura não se encontra nem aqui e nem ali.
ela se encontra no momento de transição, e é nesse momento de transição que eu acredito que está a grande chave do mistério para você sair do sistema de reencarnação. Muitos amigos meus espiritualistas, espíritas, acham que isso é uma loucura que eu estou falando, mas eu andei observando anos, e nesses anos que eu observei, justamente quando a pessoa se encontra nesse estado de transição, ela tem que ter um grande poder mental e principalmente se liberar de certas coisas mentais que a escravizam justamente para esse sistema. E uma das grandes principais causas da criatura ser pega nas armadilhas da reencarnação e serem jogadas em certas regiões críticas, em certas realidades paralelas, regiões essas que são verdadeiros infernos, como muitas religiões pregam por aí, é o fato da criatura carregar a culpa. A culpa é uma das coisas mais terríveis que pode ocorrer com nós mesmos, porque a culpa é como se fosse uma bomba interna que implode na cabeça da pessoa e no espírito da pessoa, levando à autodestruição. Então, no momento da morte, muitas pessoas fazem essa passagem, essa transição carregadas, cheias de culpa e de remorso. E isso leva a criatura justamente aos grilhões, às correntes que a levam a retornar nesse ciclo, essa reciclagem infindável que ocorre, né? Então, um dos grandes problemas é se livrar da culpa no momento da transição. Segunda coisa, que muitas vezes seguram a gente ainda nesse sistema, é o fato do que? Uma coisa que o ser humano é muito ligado, é o sentimento. O sentimento daqueles que ficaram para trás, ou seja, o sentimento do apego. O apego numas coisas também mais perigosas no momento da transição. Quando nós estamos muito apegados às pessoas, nós não conseguimos nos livrar do passado. E isso faz com que a gente se enxafurda, ou a gente se afunda em certos conceitos, em certos medos que vão gerar cada vez mais estados mentais desequilibrados, que vão literalmente apagar a memória da criatura. Isso é um outro grande ponto, ou seja, esse apego não só a coisas materiais, mas apego às pessoas. É muito importante nós termos esses laços de família, laços de espírito, o amor ao próximo mas às vezes chega a ser doentio o apego. O apego leva com que muitas pessoas não consigam deixar essa realidade para trás. As pessoas ficam presas nessa roda, nesse ciclo, né? E finalmente, todo esse show que ocorre no momento da morte, né? Muitas vezes precedido com o túnel de luz, que na minha opinião é uma criadora, é uma força criadora, né? É como se fosse uma armadilha. Você já viram uma borboleta ser atraída pela luz, uma mariposa ser atraída pela luz? Somente aquela luz que está ligada àquelas grades de choque elétrico. O que acontece? A mariposa voa para a grade, puf, queima, morre. É o que realmente acontece com nós, eu acredito, do outro lado, quando nós seguimos o túnel de luz. Vamos parar numa região onde nós somos reciclados. Nós somos reciclados automaticamente como numa grade energética, talvez com grandes descargas energéticas que fazem com que nós perdemos ou não recobremos a memória de imediato também, tá? Eu já vi casos disso acontecer. E também existe o quê? Processos mentais. Como já disse, o pensamento é uma força muito criadora. Nesse processo todo de desencarne, de passagem, muitas vezes nós criamos todo um mundo fictício, ilusório, mental ao nosso redor. É a nossa atmosfera mental que fica ao nosso redor e que nós carregamos ela no momento dessa passagem, né? Às vezes há pessoas que criam toda uma esfera mental, uma ilusão, e elas permanecem nos locais onde elas habitaram, em suas casas, às vezes por centenas de anos, achando que estão vivas ou simplesmente vivenciando uma situação que já não existe mais, né? Então é um processo muito complicado, o processo do desencarne. Então as pessoas, principalmente os ocidentais, não estão preparados para isso, infelizmente. E o sistema, cada vez mais, as direcionam para muito longe desse aprendizado, desse conhecimento que é tão importante para nós. Porque a verdadeira vida nossa não é aqui. Nós podemos viver até 80, 90, 100 anos, mas o que é 100 anos perante a eternidade? Porque somos eternos.
100 anos perante a eternidade não é nada, é simplesmente um piscar de olhos. Mesmo porque o tempo, ele transcorre de uma maneira um pouco diferente nessas realidades, né? Os ciclos temporais de um universo para outro são diferentes também. Bom, então, dando continuidade aqui, e só para fechar esse assunto, muitas pessoas ficam na zona de conforto, falando, isso não é comigo, eu nunca vou morrer, ou pelo menos a morte não é agora, daqui talvez um dia vai acontecer, um dia, e elas sempre ficam nesse um dia, só que esse um dia pode acontecer amanhã. Aquela história, basta estar vivo para o sujeito amanhã passar para outro. Pode ser que esteja atravessando a rua e um carro passa em cima, aí as pessoas falam, nossa, mas que negativismo, mas é a realidade das coisas. As coisas são assim no mundo. Muitas coisas às vezes pegam a gente desprevenido, e a morte é uma delas. E quando ela vem, não há volta, não há retorno, fisicamente falando. Apesar de a gente podemos retornar da comunicação a nível mental, até tecnológico, através da transcomunicação, mas voltar é muito complicado. Existem processos de reencarnação em que a pessoa assume o corpo de uma outra pessoa que acabou de morrer. Isso existe também, mas é uma das coisas mais raras e uma das barganhas maiores que existe no mundo espiritual, né? Que é muito conhecido na Índia, né? Entre os Sindhi, né? Mas isso é uma outra história. Aqui, acho até interessante que um dos ouvintes aqui, o Alberto Silva, há 4 meses atrás ele escreveu assim, não gostei muito, né, do seu vídeo, porque em nenhum momento esse cara fala sobre o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, né? Você deve estudar mais antes de colocar esse monte de coisa, né? Bom, eu estudei Allan Kardec por mais de 25 anos e deixei de ser espírita justamente porque eu estudei Allan Kardec, né? Quando você passa 25 anos numa doutrina e verifica que existem falhas gritantes, até na lógica da coisa toda, você realmente se desvincula daquele sistema de crença. Aliás, porque os sistemas de crença hoje em dia e religiões, o sistema de crença é um dos sistemas mais poderosos que existe nesse planeta, mais poderoso do que qualquer sistema sociopolítico e econômico. E é isso que subdivide o homem e leva a sociedade adiante do como ela é hoje em dia. Que é subdividida em quê? Em hierarquias, sistemas hierárquicos, né? Principalmente no sistema piramidal, que hoje em dia a sociedade vive a pirâmide do poder, né? Em que o topo da pirâmide só se encontra a elite, né? Mas o Alberto Silva falou que não gostou, que eu não falei sobre Allan Kardec. Justamente por isso, porque eu já disse aqui no canal que o canal não é vinculado a doutrina e religião nenhuma. E como não é vinculado a doutrina e religião nenhuma, ele é um conjunto de conhecimentos advindo de vários aspectos sobre a realidade. Não só de uma doutrina X, Y, Z, ou uma doutrina como o Espiritismo de Allan Kardec, mas um conjunto de coisas que eu verifiquei ao longo de mais de 25 anos, e esse conjunto de coisas formou o quê? Uma visão ampla e geral da realidade, que é uma visão minha, posso estar errado. Eu não tenho a prepotência de falar que eu sou o senhor da verdade, eu sei tudo. Se eu estiver errado, realmente eu posso rever meus conceitos. Porque muitas vezes as pessoas falam, principalmente pessoas de muitas doutrinas religiosas, eu sigo a religião X, Y e Z e ela está correta e acabou, e essa é a minha fé e fim de papo. Respeitamos todas as fés nesse canal. Mas o que eu sempre falo para as pessoas devem parar e pensar e raciocinar um pouco, porque a fé raciocinada é uma coisa muito importante. Uma fé cega pode levar ao quê? Ao fanatismo. E o fanatismo é uma coisa muito ruim que acontece hoje em dia no planeta, que você vê muitas atrocidades ocorrendo em nome da religião e da doutrina. Pessoas se degladiando, se matando ou se trucidando em nome da religião, né? Porque a religião A está certa, a religião B está errada. E na verdade isso não é o propósito da religião, porque a religião ela deveria o quê? Religar a criatura com Deus, e ligando a criatura com Deus,
deveria nos ligar a todos nós numa grande família, e isso não ocorre no planeta, né? Então as pessoas precisam parar para pensar, e muitas vezes um pai deixa de falar com o filho porque o filho não é da religião dele. Eu já vi isso acontecer. Quer dizer, isso é um absurdo. E eu torno a falar aqui, esse canal não é vinculado com doutrina, religião, política, sistema político nenhum, filosofia, nada, nada. Esse canal é livre e aberto, a discussão aberta. É uma democracia esse canal. As pessoas podem entrar aqui e falar o que quiser, mas aquela história, uma crítica construtiva. Não simplesmente chegar aqui no canal, tirar pedra ou sair com uma metralha de coisas e críticas destrutivas sem fundamento, porque isso aqui realmente a gente não precisa. É isso realmente que o mundo está sofrendo hoje em dia. O mundo está se autodestruindo, uma crítica translocada. As pessoas não sabem mais nem o que estão falando. Elas ficam repetindo um sistema que nem verdadeiros papagaios, infelizmente. São os verdadeiros repetidores. Isso ocorre muitas vezes até em sistemas como a mídia, por exemplo. Você vê um grande jornal disseminando às vezes até uma mentira, e pequenos jornais locais repetindo aquilo sem de nenhuma maneira, sem verificar a veracidade da informação, uma maneira muito leviana, né? E até às vezes atendendo certos propósitos do próprio sistema. Como eu já falei, é um sistema hierárquico, sistema patriarcal, porque existiam outros sistemas aqui na Terra, principalmente civilizações já se foram na Terra. Um sistema onde as pessoas tinham todas a chance de chegarem ao centro do sistema, a chance de chegarem ao centro da verdadeira informação. Todas tinham uma certa igualdade, realmente. São sistemas esféricos, né? Que na verdade, se você olhar o universo hoje em dia, a maioria do universo é o que? Os planetas, as coisas são distribuídas em esferas, que é a verdadeira perfeição universal, mas não a pirâmide. A pirâmide do poder é uma das coisas mais grotescas que eu já vi na minha vida, porque a base que sustenta a pirâmide realmente é uma massa sofrida de pessoas que levam o topo da pirâmide em todos os sentidos de produção, produzir riquezas, enfim, a manutenção da pirâmide, né? Mas enfim, aí outras pessoas me passam aqui no canal e falam assim, aquela crítica destrutiva, que realmente, infelizmente, elas passam, dão aquele tiro, aquela pedrada e vão embora, e não colocam nada aqui para enriquecer a nossa discussão aqui. Tudo que eu falo são suposições. Cadê as provas materiais? Edilson Luiz Fraga. Bom, Edilson, é aquela história. Por exemplo, se eu falo do mundo espiritual, como que eu vou provar a existência do espírito, ou melhor, que existe uma realidade em paralelo, fisicamente falando? Olha que loucura, né? Existem provas materiais, sim, quando um espírito se materializa, ou quando ele dá uma comunicação através de um rádio, ou de um médium, ou você tem efeitos físicos, né? São coisas que eu já cruzei na minha vida várias vezes, né? Então, antes de as pessoas virem aqui e perguntarem sobre provas materiais, existem provas materiais, sim. Basta ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, né? Mas é isso aí, né? É aquela história, nós temos 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca, né? Então, sabe aquele que ouve primeiro, né? E raciocina antes de falar alguma coisa, né? Porque existem milhares de provas materiais, né? Aliás, que a ciência está caminhando para isso hoje em dia com a física quântica, né? Mostrando que existem outras possibilidades. Teorias como a teoria de Hugh Everett, que mostra que existe a possibilidade de universos paralelos, ou multiversos, né? Que eles falam em inglês, ou multiuniversos, né? Enfim, a ciência caminha para essa realidade no mundo espiritual, né? E aí você vai encontrar a prova material. E aí muitas pessoas podem falar para mim, mas isso tudo é física teórica, meu amigo. Física teórica não dá para provar na realidade. Ótimo, mas pelo menos matematicamente já estamos caminhando com as provas da existência dessas outras dimensões ou outras realidades que existem por aí, né? Apesar de existirem certos experimentos que hoje em dia já estão provando a existência dessas realidades, né? Partículas negativas, antimatéria e outras coisas mais, né? A grande vedete hoje em dia da física teórica é a matéria escura, né? Que
constitui 96% do universo, ninguém sabe o que é, né? Mas enfim, e aí dando continuidade, só para dar uma fechadinha nesse bloco aqui, né? Vou falar mais agora a última coisa aqui. Um dos ouvintes aqui me falou que eu já tinha mencionado, que nós somos a quarta civilização do planeta. Ele falou assim, ele colocou aqui, a quinta geração de humanos talvez seria o quê? Uma mistura entre máquinas e humanos, né? Isso é uma coisa muito interessante que você encontra aqui, o transhumanismo hoje em dia. A tendência do homem se ligar cada vez mais às máquinas, né? Substituir órgãos por máquinas, talvez ligar até o nosso cérebro com chips. Existem certos professores hoje em dia por aí, Cambridge e outros lugares, estudando a possibilidade de colocar um chip na nossa cabeça e ligar a nossa cabeça direto ao Google. Olha que loucura, né? São umas coisas muito, muito perigosas, porque isso é uma mão de duas vias, né? Você vai ter mais memória, mais controle de muitas coisas, mas muitas coisas vão ter mais controle sobre você também, né? Mas é isso aí, então eu fico por aqui e a gente vai fazer mais vídeos e respostas, né? Eu fico muito feliz das pessoas estarem mandando as perguntas para o canal, né? Isso é uma coisa muito importante. E logo logo eu vou fazer um hangout por aí, né? Eu vou fazer um hangout aqui no Terra Oculta, eu vou trazer justamente as pessoas que assistem ao canal para falar no canal, né? Colocar sua opinião, expor sua opinião, que é uma coisa importante. Porque é o que geralmente o sistema não quer que as pessoas exponham suas opiniões, que pensem, que raciocinem no dia a dia sobre tudo que acontece, sobre a realidade ao nosso redor, né? Enfim, sobre nós mesmos, o que nós estamos fazendo aqui, de onde viemos e para onde nós vamos e qual é o nosso objetivo nessa situação toda que o planeta se encontra, né? Bom, é isso aí, gente. Então, um grande abração, né? Espero que gostaram desse vídeo resposta aqui. Vou fazer outros, né, durante a semana, vou fazer mais hangouts. Estou fazendo um documentário sobre a Lua, que muitas pessoas me pediram também, né? Sobre a continuação daquele documentário, né? Que coloquei, realmente a Fomos à Lua foi uma farsa, aquele primeiro documentário que eu escrevi, né? Que eu editei, coloquei tudo. Agora estou fazendo um segundo, né? Dando continuidade do que encontramos na Lua, o que é a Lua, né? E vai ser muito interessante. Pode ser que semana que vem ele já esteja no ar. Estou fazendo o possível para terminar esse documentário, que eu acho muito importante, porque a Lua tem muito a ver com o que acontece hoje em dia aqui no planeta. Principalmente porque há uns anos atrás, quando estava em visita ao Chico Xavier, na casa dele, ele comentou, né, que a Lua é uma prisão, né, de almas, né? E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, mas como pode ser uma prisão de alma, gente? Eu falei, mas isso é verdade, Chico? Ele falou, é verdade, meu filho, é uma prisão de alma. E muitas almas, né, que muitos espíritos que estavam lá acabaram encarnando, nascendo na Terra a partir dos anos 50. Espírito esse de uma certa vibração muito baixa, ou seja, espíritos muito ruins. É por isso que você vê muitas atrocidades aumentando na sociedade por aí também, não só devido ao sistema que nós estamos, mas justamente pela essa adentrada desses incorporados na nossa sociedade, né, que vieram da Lua, né? E a Lua é uma história muito complexa, porque eu vou fazer um documentário número 2 e o número 3. E no número 2 eu vou colocar realmente o que é a Lua, que foi encontrada uma coisa aqui ou ali, né? E o número 3 vai ser a parte espiritual da Lua. Qual a função espiritual da Lua sobre a Terra, nessa prisão de almas que nós encontramos, infelizmente, no planeta. Muitas pessoas vão falar assim, mas que visão negativa desse canal, né? Eu acredito que pode até ser negativo, mas o que o canal tenta fazer é, primeiro, mostrar mais ou menos a situação das coisas, no entendimento do canal, para justamente depois nós discutirmos o que poderíamos fazer, né? Bom, então, enfim, é isso aí, gente, e espero que gostaram desse vídeo, e a gente se vê então nos próximos vídeos, né, como eu falei, então, e no próximo documentário que vai surgir aqui, o documentário da Lua, né, e assim que eu terminar esse documentário eu vou terminar o outro, que é o da Guerra Cósmica, da série Mundos, né. Mas é isso aí, então mande suas perguntas para o canal e vamos procurar, né,
cada vez mais fazer esse projeto interativo do Terra Oculta crescer, né? E é isso aí, gente. Então, um abração para todos, tudo de bom para todo mundo aí. E é isso aí, a gente vai se vendo então. Então, até mais, gente. Tudo de bom, hein?